Estamos aqui de volta, né, com mais um webinar da ED. Preparamos um conteúdo aqui com muito carinho, espero que seja bem proveitoso para todos. Uma vez que o tema hoje é um tema que está sendo bastante discutido, né, em todos os níveis na indústria, né, seja no nível operacional, seja no nível de tomada de decisão na diretoria, né, e o tema é cibersegurança. Então, nós preparamos aqui um conteúdo, né, para apresentar para vocês, mostrando o que nós entendemos como principal mensagem para esse tipo de solução, para que vocês consigam utilizá-los aí na hora de tomar a decisão para qual caminho seguir. Só para dar um pouquinho do contexto do porquê que a ED, né, foi atrás de parceiros e está apresentando isso para vocês como uma solução que nós promovemos para ser aplicado na área industrial, tá? Tem alguns fatores, né, mas o que impactou mais esse ano, que trouxe um teste, né, de cardíaco ali para todos nós, foi esse novo normal, né? Então, o fato da gente ter que abrir o acesso remoto, né, para todas as indústrias, para todo tipo de empresa, na verdade, né, e fazer isso de uma maneira que não coloque em risco a sua área operacional, a sua área empresarial, e ainda assim possibilitando a produção, ainda assim possibilitando o trabalho. Então, só para ter uma ideia de como que foi isso, né, e como foi muito rápido, né, como a gente realmente teve que ser bastante resiliente e conseguimos avançar bastante nesse sentido. A gente pegou algumas notícias aqui, são notícias públicas, tá? A gente basicamente pesquisou na internet, só para dar um pouquinho do contexto. Então, o CEO da Petrobras, aqui no mês de maio, afirmou, né, que 50% dos funcionários da Petrobras, né, a maior indústria brasileira, consegue trabalhar de casa hoje, né? Então, imagina isso o ano passado, provavelmente não era algo que eles imaginavam e hoje é uma realidade, né? Então, 50% dos funcionários trabalhando de casa. Empresas que já têm uma essência mais digital, né? E isso vem muito da digitalização, então, quanto mais digital a sua empresa, maior a flexibilidade do ponto de vista de acesso remoto ou de trabalhar em home office. Mas empresas como Twitter, Facebook, né? Aqui está um exemplo do Twitter, já avisou os funcionários, né, que provavelmente o home office vai ficar para sempre, né? Isso tem vários fatores, mas basicamente é uma diminuição de custo, né? Um impacto do ponto de vista de qualidade de vida, né, da pessoa poder trabalhar de casa, não ter que se desgastar indo até a empresa, enfim. Então, empresas que já nasceram com essa essência digital já prevê e já tomaram essa decisão de ficar no home office para sempre. Empresas de consultoria como a Accenture do Brasil, ela já entendeu, né, que é um novo normal, uma nova maneira de trabalhar e está implementando dentro da Accenture, e também isso vai servir de business case provavelmente para os clientes da Accenture, um novo modelo organizacional, né, e também de operacional para que consiga trabalhar no modelo tanto possibilitando um home office como as empresas que precisam, né, no caso da indústria, que precisam ter pessoas ali, né, em loco, né, no site, consiga atender as duas demandas. E aí, só para dar um pouquinho da ressalva, né, disso na indústria, tem casos que não tem muito o que fazer, né? Então, olha só, a gente pegou um caso aqui de uma petroleira, né? No caso aqui foi uma instalação offshore, onde uma contaminação, ela entra, né, naquela área, que é uma área que não tem como você fazer um isolamento, né, das pessoas, e acaba espalhando rapidamente a contaminação. Então, imagina você ter que lidar com um cenário onde você teve que abrir o acesso, né, remoto, então você fica propenso a ter ataques cibernéticos, por exemplo, né, que é o tema que a gente vai trazer hoje, mas uma vez que você está lidando com esse tema, você reduziu o pessoal que tem na indústria, ainda assim você tem um risco, né, de ter uma contaminação, como é o caso do Covid, e o pessoal que está lá na indústria ser forçado a sair da indústria. Então, é um cenário muito, eu diria para você, muito complexo, é um cenário que a gente não tinha até então, né? Então, cada vez mais esse tema de cibersegurança e como você lidar com tudo isso está em pauta, e é por isso que a gente está trazendo esse webinar de hoje. Dando um pouquinho agora do exemplo de ataques, né? O cyberataque, pessoal, ele não é novo. Aqui a gente sabe que o público já conhece esse nome, né? A gente não vai falar aqui que precisa prevenir, porque isso já é uma realidade, né? Já está na essência. Todos nós temos que estar atentos a isso. Mas só para dar um pouquinho de contexto em termos do impacto, tá? Mais uma vez, a gente trouxe alguns casos aqui, no caso, o portal do G1.
um ataque, né? Foi um ataque que aconteceu no Porto de Fortaleza. Um hacker acessou uma máquina, contaminou essa máquina, provavelmente o malware, né? E isso gerou uma lentidão, gerou uma fila de navios para fazer a carga e descarga aí para exportação. Então, imagina o impacto disso que pode causar lá na ponta da cadeia, tá? Em termos de exportação, a matéria-prima chegar até o seu destino final. Então, por mais que a gente entenda que essa contaminação ela está focada num determinado dispositivo, seja um dispositivo inteligente como um celular ou um computador, o impacto disso, né, dentro de um sistema, ele pode ser desastroso. Um outro exemplo aqui, mais uma vez, a gente escolheu isso de maneira aleatória, tá? Mas a gente encontrou aqui na internet, o grupo Cosan, ele teve que lidar ao mesmo tempo com os impactos do coronavírus, né? Onde ele teve que fazer isolamento e deixar o pessoal em casa, ou seja, ele tem que abrir o acesso remoto, né? Ele não tem outra escolha, e ao mesmo tempo ele teve um ataque, né? Imagina, até então, o que acontecia na maioria das empresas que sofrem um ataque? Né? Estou sendo atacado, né? Estou percebendo que eu estou sendo atacado, eu estou vendo essa conexão remota, eu vou lá basicamente bloqueio o acesso remoto à minha empresa, à minha indústria, né, ao meu servidor. Imagine que você está numa época de pandemia onde você não pode fazer isso, porque se você fizer isso, você vai parar a parte operacional da empresa, né? Então, você tem que lidar com os dois cenários, né, onde você está tendo um ataque e, ao mesmo tempo, você não pode bloquear tudo, ou seja, você tem que mitigar os dois riscos aí, né? E isso foi o que aconteceu, por exemplo, com o Grupo Cosan. E um outro exemplo aqui, né, voltado agora para a parte de energia, a empresa do Mato Grosso, aí, a Energisa, ela sofreu um ataque, nesse caso foi um ransomware, tá? O ransomware, eu vou falar um pouquinho mais para frente aqui, mas só para vocês entenderem, é aquele ataque onde se exige uma recompensa para liberar você a ter acesso novamente à máquina, né? Essa máquina pode ser, mais uma vez, o teu desktop, mas pode ser o servidor que está controlando um processo lá da indústria, que está controlando um processo de batelada, pode ser o servidor que está controlando um RP, onde todas as informações estão lá e você não consegue emitir order, emitir nota fiscal sem ter acesso a esse servidor, tá? Então, nesse caso aqui da Energisa, foi um ataque, tá? E eles tiveram esse tipo de ataque como um ransomware, né? Eles identificam aqui como um hacker americano, mas gerou um impacto gigantesco. E aí, olha só um outro cenário, né, que a gente vem trazer para vocês. No caso da Cosan, esse ataque aconteceu numa época onde eles estavam abrindo, né, para fazer o acesso remoto, e ao mesmo tempo, devido ao impacto do coronavírus, tendo uma queda de lucro, né, no primeiro trimestre gigantesca, né, 74% de queda em lucro. Então, olha só, ao mesmo tempo que eles tiveram que abrir, eles tiveram um ataque, e agora para mitigar esse ataque, o investimento é alto e eles estão com a lucratividade baixa. Então, a mensagem que eu queria deixar para vocês aqui nesse caso da Cosan é, tudo aquilo que a gente deixa para fazer em cima da hora, a gente pode ter outros fatores que a gente não está esperando, né? Então, a mensagem é, se vocês não estão planejando, se vocês não planejaram, se vocês não implementaram ainda um programa de cibersegurança, uma maneira de mitigar os riscos, tá? E não planejar esse investimento, o façam, porque isso pode acontecer no pior momento, como foi o caso da Cosan, tá? E o caso da Energisa, a Energisa ela ficou por mais de 120 horas, aqui vamos arredondar, diria aí 6 dias, sem sistema. Então imagina você 6 dias sem ter acesso ao seu sistema. E o sistema pode ser o seu supervisório, pode ser o seu gerenciador de ativos, pode ser o histórico, né, o historiador da tua planta, e você precisa dessa informação para fazer auditoria. Então, tudo isso está ligado, e aqui a gente só trouxe um pouquinho de informação para contextualizar. E aqui um outro tipo de cyberataque, né, que a gente queria destacar são os que são recorrentes, né? Então, esse caso aqui que a gente trouxe é uma empresa de energia, uma gigante aí da energia, chama EDP, onde ela sofreu um primeiro ataque em 2017, porém eles conseguiram ali contornar, né, eles conseguiram mitigar aquele risco, né, e veio a público falar, olha, até para acalmar todo mundo, né, falou, olha, a gente realmente sofreu um ataque, mas ele já foi resolvido, a gente não teve um grande problema aí com esse ataque que sofremos. E aí agora, em 2020, teve um novo ataque, nesse caso foi um ransomware, só para vocês terem uma ideia do valor que o hacker estava pedindo, aí, 10 milhões de euros, né? Esse ataque aconteceu novamente, né?
Então, assim, a recorrência também é algo que a gente deve tomar cuidado. Se você já teve um ataque, você já conhece dessa experiência, você tem que estar preparado, né? Tem que ter ferramentas, tem que estar, enfim, com uma estrutura preparada para prevenir novos ataques. Então, são cenários diferentes, e só para ter uma ideia do impacto disso, né? Essa é uma informação aqui de maio, ela cobrou pela segunda vez, né, a fatura de mais de 35 mil clientes. Por quê? Provavelmente ela teve que restaurar um backup, né, ela teve que restaurar o sistema dela, porque ela não ia pagar esses 10 milhões de euros, né, e aí coloca toda uma equipe trabalhando ali para restaurar o sistema, porém, provavelmente na hora de restaurar, ele comenta aqui, né, que teve uma ligação com os bancos ali, né, com o banco de cobrança, ele perdeu essa informação e gerou a cobrança em duplicidade. Olha só como tudo está amarrado, né? E, mais uma vez, foi impactar onde? Lá na ponta, na lucratividade. 24% de queda da avaliação dessa empresa na Bolsa, né? Então, como eu disse, deixar para tratar do assunto, fazer um investimento na hora que você sofreu o ataque, é o pior momento. É o pior momento, sem sombra de dúvidas, tá? Bom, e trazendo para o cenário da indústria, o que a gente enxerga aqui, né, como uma possibilidade de alvo? Por que o pessoal está mirando? Por que alguém, um hacker, né, iria mirar numa indústria específica, tá? São diversos fatores, mas eu vou chamar algum aqui, e se você se encaixar em algum desses três, vamos conversar, vamos discutir, vamos definir estratégias para mitigar isso, tá? Primeiro, se você tem uma infraestrutura legada, né? O que seria uma infraestrutura legada? Uma estrutura que ela é antiga, ela não suporta, né, essa nova tendência, por exemplo, de acesso remoto, ela não suporta mitigar esses riscos porque ela não está atualizada do ponto de vista de antivírus, do ponto de vista de firewall, né? Então, uma infraestrutura legada, isso pode acontecer na grande maioria das indústrias, principalmente indústrias que já têm aí seus anos de vida, né, de produção, ela é uma porta de entrada, né? Os hackers, eles identificam isso como um ponto de falha. Um outro ponto seria os patches, né? Se você não está com patches do software atualizado, ou com os patches de sistema operacional, ou do próprio antivírus, que são patches ou de correção, ou de prevenção de vírus, né? E de corrupção de informação, isso também é uma falha que tem que ser mitigada, tá? E um outro lado seria a falta de recursos, né? Então, você tem talvez até uma infraestrutura nova, né, atualizada, você atualiza o patch, mas você não tem um time, né, com recursos e com conhecimento, né, de maneira qualificada a estar prevenindo, né, para esse ataque. Então, quando aconteceu o ataque, agir de forma rápida, né, para bloquear ele, você tentar isolar ele, né? E aí, qual que é o ganho que o hacker pode ter, né? Independente se ele está atacando uma indústria ou uma nação, ou se ele está fazendo um ataque específico para uma pessoa física, né, um CPF, enfim, né, ou hack ativistas, né, que eles usam isso de maneira ativista. Então, pode trazer alguns ganhos, a gente elencou aqui, mas poderia ser uma inteligência competitiva, né, então eu gerar um dano para uma determinada pessoa, uma determinada empresa, isso vai gerar um impacto financeiro, esse impacto financeiro ela vai ter que recuperar de alguma maneira e eu ganho uma inteligência competitiva em cima disso, né? Eu sei que vai ter um impacto financeiro lá. Outro ponto seria enfraquecer nações, né? Enfraquecer pessoas, a imagem da pessoa. Então, é muito comum hoje, a gente escuta falar, né, sobre as guerras mundiais, né, que até então a gente tinha um modelo, e hoje a guerra mundial, se acontecer, eu espero que não aconteça, ninguém deseja isso, mas ela vai ser no novo modelo, ela vai ser através de cyberataques, né, ela vai corromper, ela vai tirar informação, né, ela vai usar essa informação de maneira a denegrir, né, a imagem daquela nação, como a gente já viu alguns exemplos aí nos últimos anos. Propriedade intelectual, ou seja, eu vou roubar alguma informação, seja ela uma receita de produção do teu produto aí específico, tá? Que você produz, e isso é uma propriedade intelectual, ou então denegrir a marca ou a imagem, tá? Só para ter ideia, pessoal, do que a gente está falando, nos últimos 2 anos, esse é um levantamento feito pela NS Research, nós estamos falando em quase 12 bilhões de dólares em danos devido ao ataque de ransomware, que são aquele que bloqueia acesso à máquina, ao servidor, tá?
E 53% dos fabricantes industriais sofreram alguma violação, tá, na parte de cibersegurança na indústria. Ou seja, eles estão mirando sim a indústria, tá? Tem muita coisa envolvida ali, né, no parque industrial, e é por isso que isso está chamando a atenção dos hackers, tá? Então, para a Edge, né, o que nós enxergamos aí do ponto de vista de cibersegurança na indústria, o que nós entendemos que é uma solução que vai atender, que vai facilitar o dia a dia de vocês e o que nós queremos mostrar aqui hoje. Primeiro, pessoal, no dia a dia da indústria, né, se você não tiver visibilidade, você não vai conseguir gerir esse sistema de cibersegurança. Vou dar um exemplo. Imagina que você tenha que acessar a Command Line, né, que seria aquela tela do DOS, né, antiga aí para quem conhece, e para ter informação se você está sendo atacado e por onde está sendo atacado, você tem que dar comandos no DOS, né, que seria um Command Line. Isso para a indústria não é possível, né? Nós não temos tempo para isso. Nós precisamos ter algo que já entrega de maneira visual, falando, ó, você está ok, você não está ok, tá? Uma vez que eu tenho essa visibilidade, eu tenho que ter a gestão disso, né? Então, gerir esse risco, gerir essa vulnerabilidade. Ó, se você não está bem por causa desse risco, e esse risco está sendo gerado através dessa vulnerabilidade, né? E uma vez que eu tenho essa vulnerabilidade identificada, eu consigo ter uma previsibilidade. Se acontecer esse ataque, nesse ponto que está vulnerável, qual vai ser a consequência disso? Né? Então, essa maneira de visualizar a cibersegurança na indústria, na nossa visão, é a maneira correta, tá? É a maneira onde você vai ter mais eficiência. E um outro ponto muito importante, né, que hoje em dia nós fomos forçados também na indústria, né? Como é que você faz a gestão do acesso remoto? E aí é um ponto que eu queria reforçar, tá? O acesso remoto na indústria, além dessa parte de contaminação, de você ficar um pouco mais vulnerável, tem a questão do risco operacional, né? Que a pessoa que está acessando, a empresa que está acessando, né, ela passa a ter controle sobre uma máquina que ela pode impactar na sua operação, né? Então, imagine que você tem que fazer uma intervenção no seu supervisório, e essa intervenção no supervisório, se a pessoa não tomar cuidado, né, ela pode desligar um motor específico que vai gerar um problema no reator, que pode gerar um risco gigantesco, uma parada na planta, tá? Então, esses são os principais pontos que eu queria deixar de mensagem para vocês. Tenham isso em mente quando forem atrás de uma solução no mercado de cibersegurança para a indústria, tá? E uma vez que você decidiu e implementou, pensa sempre nessas 3 caixinhas aqui em termos de linha do tempo, tá? Então, antes de acontecer qualquer coisa, nós temos que ser capazes de identificar, e uma vez que eu identifiquei, eu tenho que proteger isso, né? Então, é a questão da vulnerabilidade e mitigar essa vulnerabilidade. E depois que eu implementei isso, né, e eu considero que eu estou protegido, você tem que ter uma monitoração 100% online, né? Você não pode aguardar 1 hora ou o dia seguinte para fazer uma análise. Essa monitoração ela tem que ser 100% online, porque a partir do momento que foi identificado o problema, você tem que ser avisado imediatamente, né, para você conseguir agir rápido e conseguir isolar aquele problema. E depois seria, uma vez que eu sofri esse ataque, independente se eu conseguir restringir ele, né, isolar ele ou não, como é que eu vou recuperar dele e tomar isso como aprendizado, tá? Tudo isso, pessoal, se não for feito de uma maneira 100% integrado, vocês vão perder com eficiência, né? Vocês vão perder tempo, vocês vão ter que demandar de um tempo que para a indústria é extremamente precioso, porque isso gera um impacto na eficiência de produção. Então, o que a Edge fez aí como uma estratégia para poder atender nossos clientes, para poder atender o nosso mercado, né? Nós fomos atrás de parceiros. Então, todos já conhecem a Rockwell, acredito eu, aqui né, dentro do nosso público. Para quem não conhece, a Rockwell ela é líder na parte de automação industrial, na área de software e controladores, tá? E a gente já trabalha com eles há mais de 25 anos, tá? E a Clarity é o nosso novo parceiro, tá? A Clarity é uma empresa israelita, ela é uma empresa com essência, a essência dela, né, é a cibersegurança, é ter essa detecção de maneira online, e hoje nós conseguimos entregar uma plataforma totalmente integrada, né? Seja do lado Rockwell, seja do lado Clarity, todos aqueles pré-requisitos que eu mencionei com vocês, eles vão ser atendidos e de maneira eficiente, com visibilidade e trazendo para vocês esse monitoramento em tempo real. Então, aqui eu procurei fazer uma abertura, uma introdução, porquê do tema, tá? Para quê, qual a finalidade.
E agora eu queria pedir ao Ítalo, né, o Ítalo como representante da Clarot no Brasil, para passar algumas informações para vocês, passar uma mensagem, e depois a gente faz uma demonstração que eu acho que é a melhor maneira para vocês entenderem daquilo que a gente está falando. Tá me ouvindo, Ítalo? Estou super bem, obrigado, Thiago. Obrigado, Ítalo, a palavra é sua. Obrigado. Pessoal, bom dia. Eu vou rapidamente falar como a Clarot está posicionada no mercado, quem é a Clarot, para a gente já entrar na apresentação do produto, que vocês vão ver tudo que o Thiago explicou na prática, né? E o que é importante reforçar exatamente o ponto que o Thiago explicou. A solução, ela tem que ser uma solução com DNA de automação, né? Que conheça muito bem os protocolos de automação, que conheça com profundidade os dispositivos e saiba as características e as dificuldades do ambiente de automação. Não adianta você botar qualquer produto que você pode, por exemplo, parar o seu processo produtivo usando a ferramenta errada, tá bom? Uma mensagem que eu gosto sempre de deixar é, se você não está protegido, se você não tem visibilidade, ou você já foi invadido e não sabe, ou é questão de tempo para isso acontecer. Então, nós temos, novamente, usando a palavra do Thiago, que nos prevenir. Prevenção é um ponto muito importante. E essa tecnologia auxilia vocês exatamente nesse processo de prevenção para que vocês tenham visibilidade de tudo que está acontecendo na infraestrutura, tá? Clarot é uma empresa que nasceu em Tel Aviv, Israel, em 2015, tá? Então, ela cresceu muito, é uma tecnologia que ganhou muito mercado, DNA de automação, ela nasceu no mercado de OT, né? Obviamente é uma tecnologia que a gente sabe da integração entre IT e TA, né? Ou seja, as tecnologias se integrando. Então, o nosso produto ele é completamente Open API para integração com os principais vendors de cibersegurança do mercado. Então, o nosso objetivo é levar e traduzir o linguajar que acontece em todo o modelo de Purdue, os protocolos proprietários, os drivers proprietários, traduzir aquilo para um linguajar e conectar com dispositivos de cibersegurança. Então, a gente também faz esse papel, trabalhando como um tradutor do que acontece na camada de OT para o linguajar de IT. Isso facilita muito o dia a dia da operação e da remediação de incidentes, tá? Ponto importante. A Clarot é um produto, as soluções da Clarot, elas são completamente multivendor, tá? Nós temos investimentos diretos, financeiros e co-desenvolvimento da solução pela Rockwell, pela Schneider e pela Siemens. Mas é uma exigência que o nosso produto ele seja completamente multivendor. Então, hoje a Clarot tem mais de 200 drivers criados e vem crescendo isso constantemente para fazer a operação, a proteção das redes. Isso é uma exigência dos nossos investidores. Então, por exemplo, a Rockwell é o nosso maior investidor no mundo, né? A Rockwell detém um grande percentual da Clarot, mas é uma exigência da Rockwell, porque a Rockwell sabe que os clientes eles são multivendor, ele tem características, você precisa fazer a proteção do ecossistema inteiro. Então, é uma exigência da Rockwell que a Clarot seja um produto multivendor para exatamente levar essa segurança de ponta a ponta para vocês. Thiago, próximo slide, por favor. Ok. Só como referência, clientes que nós podemos falar, ok? Todas as plantas da Bembev no mundo, inclusive no Brasil, utilizam Clarot. Todas as plantas da Coca-Cola, todas as plantas de BHP, todas as plantas da Pfizer. Mas se vocês olharem todas as verticais ali do lado direito, em todas elas nós temos um caso, no mínimo um caso no Brasil. Então a solução já está bem madura, já está bem implementada, nós temos diversos casos, conseguimos conectar vocês com outros clientes. Então a solução vem crescendo e o mercado está olhando isso com muito cuidado. Então, o que eu gostaria de deixar de mensagem final antes de virar a chave para o Felipe é: utilizem soluções como a Clarot para fazer a prevenção, visibilidade e segurança do ambiente. Isso é uma realidade. Cibersegurança não é mais uma brincadeira daquele garoto que está no quartinho dele trabalhando, invadindo o ambiente. Não, isso virou um negócio. As pessoas sequestram a produção, sequestram a empresa e cobram muito dinheiro para retornar o processo produtivo de vocês. Pessoal, isso é uma realidade. É que no Brasil não existe uma lei que as empresas sejam obrigadas a divulgar os casos, mas nós que estamos nessa área, eu diria para vocês que entre 80% e 90% dos clientes que nós trabalhamos existem problemas de vulnerabilidade que não sabiam que existiam na infraestrutura, tá bom? Obrigado pelo tempo de vocês. Felipe, com você. Beleza, pessoal, eu vou compartilhar minha tela. Já conseguem ver minha tela, pessoal?
Sim, já conseguimos. Beleza. Pessoal, muito bom dia, então. Muito obrigado. Obrigado, Thiago e Ítalo, pela introdução. Nossa ideia, pessoal, é mostrar um pouquinho, então, da ferramenta que nós utilizamos para ajudar exatamente nesses desafios, que é conhecer a nossa infraestrutura, né, e aprender um pouco sobre as principais táticas que nós temos para que a prevenção e a proteção do ambiente aconteça, né, do ponto de vista de gerir os riscos e vulnerabilidades que já existem dentro desses ambientes, fazer com que eles sejam simplificados ou exauridos ao máximo, para que eles sejam, né, eliminados sempre quando possível, e também para que, caso nós não consigamos eliminar todos os potenciais riscos de um ataque, que a gente consiga detectar essas ameaças, né, e detectar essas intervenções o quanto antes. Então, essa é a nossa ferramenta, e ela fica instalada dentro de uma máquina virtual ou de um servidor físico, em contato direto com a nossa rede de automação. Então, vou entrar aqui e acessar a minha plataforma para poder mostrar um pouco para vocês, na prática, como que ela funciona. Então, qual que é a ideia principal da ferramenta? Como o nome da nossa empresa já diz, Clarity é a ideia de prever claridade ou visibilidade completa ao ambiente operacional. Então, o que a gente quer fazer com essa ferramenta? Conectar automaticamente a sua infraestrutura e fazer com que, de acordo com três grandes metodologias de inserção desses dados, seja ela de forma passiva, simplesmente criando pontos específicos e estratégicos de escuta na sua infraestrutura, seja de uma forma a consultar ativamente os equipamentos que estejam instalados na sua planta, através dos protocolos originais e das metodologias originais que os próprios fabricantes utilizam para acessar as informações que estão disponíveis nesses dispositivos, ou seja, através dos arquivos de backups de configurações originais desses dispositivos, nós começamos a coletar e criar um inventário de todos os dispositivos que estejam ligados na sua planta, entendendo que, uma vez conectados nas plantas, eles possam ser parte dessa infraestrutura e também ser, de uma forma integrada, ser levados a essa consideração. A grande diferencial da nossa ferramenta hoje é que nós pensamos e desenvolvemos uma estratégia do zero para o ambiente operacional. A gente sabe que a estratégia de se manter a planta funcionando em tempo real e sem paradas é o mais importante. Então, nós desenvolvemos estratégias de coleta de dados que fossem não somente, né, seguras para a operação, mas também não intrusivas. A gente não quer gerar com essa ferramenta nenhum distúrbio na sua operação, nenhum volume de tráfego adicional na sua rede. Como que nós fizemos isso? Então, nós desenvolvemos uma tecnologia aonde que quase que de forma não intrusiva ao seu sistema, nós consigamos decodificar hoje quase 200 protocolos operacionais que possam estar embutidos no seu ambiente e fazer com que as informações contidas na comunicação entre esses dispositivos nos tragam as informações de quem está conectado, quais são os detalhes de cada um desses dispositivos, e a gente vai olhar, e também como se comportam esses dispositivos na rede. Então, o primeiro passo para a nossa estratégia de visibilidade, porque a gente sabe que a gente não consegue se defender do que a gente não conhece, ou do que a gente não consegue ver, é a ideia de criação desse inventário de dispositivos. Então, a gente começa o nosso trabalho levantando quase que de forma automática e classificando todos os equipamentos que estejam ligados na sua infraestrutura. Então, todos os seus PLCs, remotas, infraestruturas de dispositivos de infraestrutura de rede, sejam switches, firewalls, roteadores, access points, dispositivos de campo, né, efetivamente, as remotas, os inversores de frequência, os dispositivos, independente do fabricante, independente do protocolo ao qual ele se comunique. Até mesmo dispositivos que estejam conectados na sua infraestrutura através de protocolos legados ou protocolos seriais, como rede Modbus, como rede ControlNet, como rede Profibus DP. Por quê? Porque eu consigo decodificar de forma nativa o protocolo original de comunicação desses dispositivos. E muitas das vezes, como a gente consegue escutar esse pacote de tráfego de comunicação, eu posso também utilizar os próprios dispositivos da minha rede como dispositivos de gateway para que eu consiga enxergar além da conexão ao switch Ethernet que esteja ali ligado. Então, o primeiro passo para nós é classificar todos os tipos de dispositivo,
dentro de classes macro, né, ou classes de operação ou classes de controle geral. Então, eu vou ter meus dispositivos de OT, mas eu também vou ter meus dispositivos de IT que estejam ligados na parte de operação do meu sistema. Eu tenho diversos computadores, eu tenho diversos servidores, eu tenho diversos outros equipamentos que são baseados em sistemas operacionais que também precisam ser geridos, que também precisam ser controlados. Então, eu preciso entender que a classificação desses equipamentos no meu ambiente operacional também tem criticidades diferentes. Porque a gente sabe que, infelizmente, não é porque a Microsoft ou não é porque a fabricante do software, do sistema operacional, lançou um patch de correção ou lançou uma atualização para o sistema operacional, que eu vou conseguir automaticamente aplicar aquela atualização de segurança no meu dispositivo de controle. Porque a gente sabe que existem a necessidade de garantir a compatibilidade com os equipamentos já existentes, existe também a necessidade de garantir que os softwares, as versões de software sejam de uma plataforma, sejam todos gerenciados, mas de uma forma unificada. Então, a gente trabalha com a ideia de manter ou apresentar o máximo de informações para que você consiga tomar essas decisões de atualização ou de proteção de uma maneira sempre eficaz e contextualizada ao seu processo. Uma terceira classe de dispositivos que cada vez mais a gente tem visto, né, compartilhando as mesmas infraestruturas de rede, são os dispositivos de IoT. Quando eu falo dispositivos de IoT, eu não estou falando de uma Smart TV ou de um videogame que esteja da nossa casa, mas a gente sabe que cada vez mais telefones VoIP, câmeras, analisadores, sistemas de controle de iluminação inteligente estão compartilhando cada vez mais as mesmas infraestruturas industriais que a gente tem ligado à nossa infraestrutura crítica. Se eles compartilham o mesmo ecossistema, eu preciso entender quais as vulnerabilidades que potencialmente esses dispositivos podem trazer para o meu sistema. Então, a gente começa a trabalhar nessa classificação, tanto de OT, de IT e de IoT. E depois, dentro de cada uma dessa classificação, ter bem definido quais as classes e tipos desses dispositivos que estão ligados. Por quê? Porque eu vou trabalhar com a ideia de classificação de riscos individuais desses equipamentos, de acordo também com a criticidade que esses equipamentos podem representar no meu ambiente. Então, por exemplo, se eu sei que na minha infraestrutura eu detectei um PLC, né, que é extremamente crítico ao meu processo, mas eu também identifiquei uma impressora ou uma câmera EP, né, classificado como dispositivo de IT ou de IoT, eu sei que eles são importantes, as vulnerabilidades podem ser tratadas, mas às vezes eles não são tão críticos ao processo. Então, na hora de priorizar, na hora de colocar as informações no meu sistema, é extremamente importante que eu entenda a classificação individual de cada um desses dispositivos que estão na rede. Uma vez identificados esses dispositivos que estão conectados na minha rede, né, sejam eles switches, sejam eles PLCs, sejam eles roteadores, como a gente disse, a gente começa também a aprender o comportamento normal de cada um desses dispositivos. E por que isso é tão importante? Porque se eu aprendo com quem esses dispositivos se relacionam, com quais os protocolos eles se comunicam, com qual que é o volume de tráfego esperado para a comunicação desses dispositivos, eu começo a criar uma base de conhecimento, né, do comportamento normal daquele dispositivo. Ou seja, se eu sei se um PLC sempre se comunica com uma remota, sempre se comunica com uma estação de engenharia, e a partir de amanhã ele começa a tentar acessar um dispositivo externo, né, ou alguém tentar se conectar a ele de uma forma não autorizada ou que nunca foi vista anteriormente, o nosso sistema começa a aprender a detectar esse comportamento anormal, né, que é o que a gente chama de detecção de anomalias, e começa, a partir daí, gerar alertas e gerar informações para que os nossos analistas de segurança ou o time responsável pela operação possa investigar se aqueles comportamentos ou se aquela variação no desvio do comportamento normal de cada um dos dispositivos é válida. Ou seja, se aquele meu dispositivo, que nunca foi antes acessado por alguém que esteja ligado em casa, aquilo pode representar alguma ameaça, aquilo é alguma tentativa de intrusão, onde alguém está tentando acessar, por exemplo, um PLC ou algum equipamento crítico na minha planta para poder fazer algum tipo de ou coleta de dados indevida ou alguma ação que possa efetivamente colocar a minha planta. Então, a ideia de aprendizagem do comportamento vai muito nisso, no que a gente escuta e aprende do ambiente.
Quando a gente começa também a aprender quem faz parte do meu ambiente, quem faz parte do meu sistema, a gente começa também a aprender como esses dispositivos se comportam, quem eles são, quem são esses dispositivos e como eles estão classificados na minha planta. Eu começo, então, a aprender e classificar cada um dos meus elementos de acordo com os modelos de Purdue, onde a gente vai começar a trabalhar com a estratégia correta de aplicação de políticas de defesa específicas para cada uma das minhas camadas. Na minha estratégia, na minha camada de controle, na minha camada de supervisão e operação, na minha camada de informação industrial, mas também nas minhas camadas externas, nas minhas camadas das redes corporativas e até mesmo na gestão de dispositivos externos que possam estar se conectando ao meio ambiente. Por que isso é tão importante? Porque na hora que eu vou começar a trabalhar com a estratégia de segmentação de redes, né, sejam em camadas, né, criando as minhas redes desmilitarizadas que vão fazer a segmentação entre a rede corporativa e a rede operacional, ou mesmo as microsegmentações internas dentro da minha rede, protegendo para que eu tenha áreas, VLANs, redes individuais, para que caso eu tenha um comprometimento de um dispositivo, eu não tenha uma infecção que se alastre de forma descontrolada para toda a minha infraestrutura de operação, seja tão importante. Agora, dentro desse contexto, então, a gente começa a aprender individualmente, em detalhes, informações sobre todos esses dispositivos. Deixa eu pegar um exemplo aqui para poder mostrar para vocês. Então, se eu descobri que eu tenho aqui na minha camada 1 do meu modelo Purdue, eu tenho um PLC que está aqui ligado, o que eu posso aprender? Eu posso aprender detalhes bem específicos que vão me ajudar de como gerenciar os riscos e vulnerabilidades de cada um desses meus dispositivos. Então, além daquela lista que eu mostrei para vocês do inventário com todos os dispositivos conectados ou todos os equipamentos que estejam ali controlados, como a gente consegue decodificar os protocolos de operação industrial nativos de cada um desses dispositivos, eu começo a aprender informações extremamente detalhadas de todos eles. No caso aqui, eu tenho, por exemplo, um PLC da Rockwell, né, um ControlLogix, que está ali ligado. Então, eu sei os endereços de IP que ele se comunica na rede, o MAC address do cartão de comunicação 1756 NBT, que foi a porta de entrada para eu identificar esse dispositivo. Eu consigo identificar a versão de firmware desse cartão de rede Ethernet, mas eu começo a identificar também outras informações que vão ser extremamente importantes para a gestão desse dispositivo. Então, eu tenho o número de série desse equipamento, o número de firmware. Eu começo a identificar também outras informações que eu vou detalhar um pouco mais para vocês. Então, quando a gente pega um pouco sobre as informações de cada um desses dispositivos, a gente sabe que na nossa infraestrutura industrial não basta eu saber a informação do endereço de IP do módulo de comunicação. Por quê? Porque a gente sabe que quando a gente está comunicando com esses equipamentos modulares, a gente tem uma infinidade de outros equipamentos que estejam ligados nesses dispositivos. Então, por conseguir decodificar de uma forma passiva todos esses protocolos, nós conseguimos chegar hoje em níveis de visualizar todos, não só os cartões de comunicação, mas também todos os outros hacks ou todos os outros módulos que estejam ligados nessa informação. Então, a gente consegue pegar, além do cartão NBT que a gente comunicou com ele, né, para encontrar com as informações, eu consigo pegar as versões de firmware da minha CPU, o número de série dos meus cartões de rede ControlNet, DeviceNet, e se eu tenho remotas associadas ligadas a esses dispositivos, eu consigo utilizar o próprio navegador, o próprio browser do background ou do hack desse controlador, para que eu consiga acessar todos os outros dispositivos que estejam conectados a esse equipamento, mas não necessariamente direto na rede operacional ou na rede de controle crítico, né, de supervisão, onde a gente detectou as informações. Então, se eu tenho remotos, se eu tenho módulos associados, eu consigo ter uma informação extremamente detalhada de todos esses dispositivos. Nós também, como nós conseguimos aprender, né, através de simplesmente a escuta do tráfego, quais são todos os movimentos que acontecem entre esses dispositivos, nós conseguimos aprender também qual que é o padrão de comunicação entre eles e também qual que é o padrão da aplicação que existe ou reside dentro de cada um desses dispositivos. Porque a partir de agora, se acontecer algum movimento de alguém tentar entrar online numa CPU, tentar fazer um download numa CPU, e se alguém tentar fazer alguma modificação no programa, e aquela modificação for associada
com um evento de cibersegurança, a gente consegue ajudar também na identificação rápida e instantânea do que está acontecendo. Agora, por que é tão importante para mim saber todos os dispositivos que estão conectados com tanto detalhe? Qual que é a versão de firmware? Qual que é o número de série? Qual que é o modelo efetivo de cada um desses equipamentos? Porque na hora que eu começo a rodar a inteligência do meu sistema, eu começo a classificar individualmente cada um dos equipamentos que estejam conectados, baseado principalmente nesses 5 principais pilares. Quais são as vulnerabilidades ou riscos inerentes àquele equipamento que já são conhecidos e publicados? Então, a gente sabe que existem diversas organizações mantenedoras, né, que publicam vulnerabilidades dos dispositivos, mas também os próprios fabricantes. Então, a própria Rockwell pode reconhecer que, olha, eu tenho um problema, ou nós descobrimos ou detectamos uma vulnerabilidade que possa colocar em risco a operação, e essa foi a metodologia que a gente utilizou para corrigir. Então, a gente classifica cada um dos dispositivos pelas vulnerabilidades conhecidas, pelas ameaças que esses dispositivos possam estar expostos dentro do seu ambiente operacional, qual que é a criticidade desse dispositivo ao processo, como aquele exemplo que a gente já falou. Um PLC ele é muito mais crítico do que, por exemplo, uma câmera IP, porque se alguém compromete o meu PLC, ele pode parar a planta, ele pode colocar em risco a vida de um operador, ele pode colocar em risco todo um processo industrial. Agora, uma câmera, eu posso perder a parte de visualização, mas o controle está efetivamente seguro. Então, isso é importante porque quando a gente vai colocar quais são os equipamentos mais críticos ou mais importantes da minha planta, eu preciso levar tudo isso em consideração. Agora, pensando em pontos de rede, quais são as possibilidades de acesso que esse dispositivo pode ter? Alguém acessa esse dispositivo remoto? Esse dispositivo pode ser acessado de diversas VLANs diferentes? Esse dispositivo já foi visto comunicando com equipamentos que têm acesso externo ao ambiente, né, para fora da minha rede corporativa, né, ou até mesmo da internet? E isso também classifica, me faz levar a classificação do risco de infecção de cada um desses dispositivos. Então, nós temos um algoritmo que classifica individualmente cada um desses dispositivos e vai agir para que você consiga priorizar as suas ações para elevar o nível de segurança da sua planta como um todo. Mas não só apresentamos essas informações, né, da forma que a gente trabalha, mas também em detalhes todas as informações, chegando no nível de conseguir apresentar para você quais são os patches ou quais são as metodologias necessárias para que cada uma das ações das suas ações preventivas precisem ser tomadas. Então, por exemplo, eu sei que aqui eu tenho um PLC da Rockwell na versão 20, a CPU da versão 20. Eu sei que essa versão específica, ela pode ter uma vulnerabilidade que possa ser explorada por um atacante, né, porque eu tenho uma vulnerabilidade no buffer de controle de comunicação. Então, eu posso pegar e fazer com que o próprio sistema me direcione para as informações mais específicas dos sites onde publicam as informações de vulnerabilidade, que possam me mostrar quais são as informações, quais foram os últimos dados técnicos e quais são os equipamentos efetivamente afetados por essas informações. Se eu tenho uma CPU L7 na versão 20, essa CPU ela é afetada por essas informações de acordo com aquele estado. Então, ele vai me mostrar quais são os problemas que podem acontecer e quais são os potenciais passos para que a gente possa mitigar esse risco, né, e fazer com que esse risco seja corrigido na minha planta. Eu consigo fazer isso para cada uma das vulnerabilidades conhecidas. Só esse equipamento ele tem 25 vulnerabilidades conhecidas. Então, eu preciso atualizar uma firmware ou criar alguma metodologia ao qual eu necessite isolar esse equipamento na rede. Então, eu faço isso e apresento isso de forma clara para cada um dos equipamentos. Então, a gente economiza, né, tempo e esforço para que você faça a aprendizagem disso, a manual de cada um dos seus equipamentos, e que você tenha que ir em cada um desses equipamentos fazer isso de forma individual. Então, o sistema já faz tudo isso para você. Outra coisa que a gente consegue fazer é
nós aprendemos o comportamento da rede de cada um desses dispositivos. Então, se a gente sabe com quem cada um dos dispositivos se comunica, com qual protocolo ele se comunica e qual que é o volume de tráfego esperado. Porque a partir de amanhã, se alguém começar a trabalhar na invasão de algum dispositivo e você perceber que o volume ou o perfil de comunicação daquele dispositivo mudou, a gente consegue criar e gerar um alerta rápido para que você consiga fazer algum tipo de tomada de ação, para que aquela invasão seja efetivamente mitigada. A gente consegue aprender com quem cada um dos dispositivos se comunica, com qual cada um protocolo é utilizado. Então, fazendo com que essa aprendizagem seja levada a tomadas de ações práticas, a gente começa a aprender as informações, o destino e a origem de cada uma dessas informações, de cada um desses dispositivos. A gente começa a perceber, né, o status da rede de cada uma daquelas informações e, a partir daqui, a gente consegue integrar nosso sistema aos principais ferramentas de segurança já disponíveis para as redes no mercado. Então, eu posso integrar o meu sistema com os firewalls, com NACs de diversos fabricantes diferentes, sejam Cisco, Checkpoint, Palo Alto, fazendo com que a ideia de controle do fluxo de comunicação, ou a convecção das informações entre a rede corporativa, a rede industrial, ou até mesmo entre dispositivos que estejam ligados dentro dessa rede, sejam feitos, né, para que eu tenha, né, o que a gente chama de diminuição da superfície de ataque. Então, se eu sei que um dispositivo de controle nunca foi visto comunicando com o outro de um outro fabricante, ou nunca um outro dispositivo, mas eles estão conectados na mesma rede, por que não criar uma metodologia de fazer essa segmentação, seja física ou lógica da rede? Então, eu posso criar uma VLAN separada, eu posso criar uma regra no firewall que impeça essa comunicação, ou eu posso efetivamente ajudar num projeto de rede mais seguro, levando em consideração que os dispositivos afins vão continuar e ser permitida a sua comunicação, e dispositivos que nunca foram vistos comunicando antes na rede, eles vão simplesmente ser isolados, né, seja físico ou virtualmente, para que eu não tenha nenhum tipo de problema, como acontece em diversos casos que a gente aprende. Agora, tudo isso são medidas que a gente chama de medidas de proteção. Então, eu consigo agrupar equipamentos afins, né, que têm o mesmo tipo, o mesmo perfil de comunicação. Eu faço com que cada um desses equipamentos sigam o mesmo grupo de regras, o mesmo tipo de informação, tenham pontos e consiga apontar os principais pontos de vulnerabilidade da sua rede. Eu consigo, inclusive, simular quais seriam os potenciais caminhos aos quais uma invasão poderia acontecer. Só para citar, por exemplo, se eu sei que eu tenho um PLC que tem as suas vulnerabilidades, né, que possam ser exploradas, eu sei que esse dispositivo tem permissão de acesso, ele é constantemente acessado por uma estação de engenharia que está no nível 2, mas essa estação de engenharia, por si só, ela também está sendo acessada por um dispositivo remoto através de um protocolo considerado não seguro, no caso aqui, uma ferramenta bem comum de acesso remoto, que a gente sabe que tem diversas vulnerabilidades conhecidas e publicadas que possam ser trazidas para o ambiente operacional. O que acontece? Se eu sei que isso pode acontecer, por que não criar regras onde eu consiga bloquear esse tipo de comunicação, seja desse elemento para equipamentos externos por um firewall, ou seja, restringir quais usuários ou quais permissões ou quais os momentos aquele PLC pode ser acessado para que eu evite qualquer ação indevida no meu sistema. Então, a gente começa a aprender e a apresentar diversos potenciais caminhos aos quais um ataque poderia acontecer dentro de uma rede. Agora, em algum caso, eu não conseguir criar uma regra para proteger esses acessos ou isolar todas as possibilidades, né, como uma medida preventiva, a nossa ideia, então, é que nós possamos apresentar de uma forma clara e simples para o operador tudo o que está acontecendo no ambiente. Então, o que a gente consegue também, por qualquer desvio do comportamento normal dos equipamentos, a gente começa a gerar diversos alertas que sejam interessantes para o sistema. Então, a gente começa a perceber toda a movimentação de comunicação dos dispositivos, né, e também potenciais ataques
por simplesmente conhecer o perfil de comunicação de diversos desses ransomware ou diversos desses vírus. Então, se eu tenho algum tipo de comunicação, algum tipo de status de comunicação, por exemplo, de um Trojan ou de um ransomware que foi detectado na rede, né, e a gente começa a perceber, não como um antivírus faz, né, pela instalação nos equipamentos, mas sim por observar a comunicação entre eles na rede, percebendo esse dispositivo, eu começo a gerar o que a gente chama desses alertas. Só que a gente sabe que qualquer análise de um alerta, de um evento desse de cibersegurança, é muito mais complexa do que simplesmente uma notificação de uma comunicação de um código afim. Então, o que nós desenvolvemos? Nós utilizamos também a inteligência artificial do software para que ele pudesse criar uma triagem, fazer uma triagem dos dados e correlacionar eventos isolados, fazendo com que esses eventos se tornassem uma história. Ou seja, ao invés de fazer com que o meu analista de segurança ou o meu operador, que está ali muito mais preocupado com a produção e não com a segurança, que ele tenha que ficar entendendo cada um desses eventos isolados e entender, fazer com que aquilo torne-se, né, uma sequência de eventos para uma história, a gente já consegue fazer isso automaticamente no sistema. E a gente compila todos esses eventos isolados no que a gente chama de histórias, né? Sejam histórias que possam ser significativas para alertas de segurança ou alertas de integridade de processo. Deixa eu dar um exemplo disso aqui para vocês entenderem como é fácil a identificação disso depois da triagem que da inteligência artificial da nossa ferramenta faz. Então, só para mostrar um desses exemplos, aqui eu tenho uma história que foi composta por um evento de integridade de sistema e também um evento de segurança que foi detectado, que foi um download de configuração. Poxa, mas vocês podem me perguntar assim, pô, mas download de configuração acontece o tempo inteiro na minha rede de OT. Sempre tem alguém fazendo alguma modificação no PLC, sempre tem alguém fazendo alguma alteração na lógica de um controlador. Mas por que esse download, então, foi identificado como um alerta de segurança? O problema não foi que ele foi, o download em si, mas sim porque ele foi observado pela primeira vez a partir da estação de engenharia 10.1.30.40 pelo usuário administrador, fazendo um acesso no PLC 10.1.30.1 durante um acesso remoto. Ou seja, nunca um download a partir da estação de engenharia 10.1.0.30 foi feita durante um acesso remoto. Então, o que nos levou a acreditar que este evento fosse um potencial risco de segurança ao ambiente? Porque tudo começou às 8h44 da noite, quando o endereço de IP externo começou a enviar pacotes para diferentes endereços de IP, utilizando a mesma porta. Esse comportamento é conhecido como host scan, ou seja, alguém externo estava procurando por um dispositivo vulnerável que tivesse a porta 3389 aberta dentro do ambiente operacional. Essa porta 3389, para quem não conhece, ela é a porta padrão que é utilizada muitas das vezes pelo protocolo RDP, ou Remote Desktop Protocol. Ou seja, esse dispositivo estava disponível para ser acessado remotamente por algum equipamento, seja ele interno ou externo. Então, o que esse cara estava fazendo era procurando por alguém que ele pudesse se conectar. 1 minuto depois, ele foi bem sucedido e se conectou a esse equipamento que estava lá no nível 2, ou seja, lá na minha camada de operação operação e manutenção do meu sistema do modelo Purdue. Alguns minutos depois, ou 2 minutos depois, foi percebido pelo tráfego de rede que essa estação, durante um acesso remoto, começou a fazer um download de configuração nesse dispositivo. Ou seja, esse download ele já tinha sido permitido, já tinha sido observado anteriormente. O problema é que nunca durante o acesso remoto. Seja porque um operador válido estava em casa e acessando remotamente aquele ambiente, ou por uma real invasão. Então, quais que são as sugestões que o nosso sistema faz ao operador? Verifique se o time de manutenção tinha alguma mudança nesse controlador agendado. Se ela foi agendada, verifique se a mudança foi feita de acordo com o que foi planejado. Se não,
peça para que um engenheiro de OT responsável pelo sistema em campo faça uma checagem para verificar se a mudança pode ser prejudicial ao sistema. Ou seja, nós identificamos que esse comportamento nunca tinha sido observado anteriormente, esse acesso remoto nunca tinha sido feito, e então a gente faz com que essa informação seja validada dentro do seu sistema. A gente consegue apresentar todos os dispositivos que estejam envolvidos naquela história, só que sem apresentar a lista de eventos isolados, a gente consegue apresentar isso de uma forma gráfica e simples, para que qualquer pessoa possa tomar alguma ação, né? Qualquer pessoa do processo consiga tomar uma ação de visualização. E como a gente consegue detectar, inclusive, o que foi feito, né, durante cada um dos passos dessa ação, a gente consegue, inclusive, ajudar as pessoas que vão fazer a verificação se aquele processo foi válido ou não, a gente consegue mostrar para ele aonde o PLC foi alterado e, em alguns casos, até o que foi alterado dentro da configuração do sistema. Nós não somos um software que vai fazer o controle de gestão de mudanças, como um Asset Center faz, né? Para quem já utiliza Rocco, sabe que é um software que vai fazer controle de versão, sabe que ele vai fazer o controle, né, de mudanças no nível de ações corriqueiras dentro do ambiente operacional. O que a gente vai fazer é, durante um ataque ou durante um evento de segurança, a gente consegue ajudar na mitigação de riscos e compor em paralelo ou em conjunto com o software de mudança de riscos e apresentar de uma forma clara as informações. Então, a gente começa a apresentar, né, isso pela detecção, né, de ameaças do sistema. Então, a gente aprende quem são os dispositivos críticos, a gente aprende quem são os comportamentos críticos da rede, e o que a gente faz para poder auxiliar no sistema é exatamente apresentar uma lista que a gente chama de lista de insights, ou seja, quais são as principais ações já priorizadas pela questão de criticidade que foram encontradas dentro do meu ambiente e eu preciso tomar ação para que eu consiga diminuir o risco do meu ambiente. Então, ou seja, quais são os principais dispositivos ou os dispositivos mais vulneráveis de acordo com a visualização ou a classificação individual de cada um desses equipamentos de acordo com as metodologias que a gente apresentou. A gente consegue apresentar, por exemplo, que foram detectados 11 dispositivos na minha rede que foram vistos comunicando com equipamentos externos, ou seja, se tem alguém da minha rede que está tentando acessar a internet ou algum equipamento que esteja na rede corporativa fora da rede de OT, e aquilo pode ser explorado por um caminho, né, como um vetor de ataque, eu consigo apresentar as informações, eu consigo apresentar, por exemplo, dispositivos que sejam detectados comunicando em protocolos considerados não seguros. Né? Então, por exemplo, aqui foi detectado a comunicação entre protocolo SMB. É altamente recomendado que o protocolo SMB versão 1 seja desabilitado ou mantido sob controle, porque foi exatamente o protocolo pelo qual o WannaCry, que foi aquele ransomware que ficou muito famoso aí nos últimos anos, né, utilizou para poder fazer a infecção lateral dentro do ambiente. Então, ou seja, se você tiver a ciência que você tem dispositivos que utilizem esse protocolo dentro da sua informação, e aqui a gente consegue listar todos os equipamentos que falam nesse protocolo, quais são as medidas que você vai tomar? Você vai desabilitar, vai atualizar esse sistema ou vai criar metodologias na sua rede para que você consiga isolar, para que aquele equipamento não seja infectado, ou se ele for infectado, que ele diminua o risco de infecção em todo o sistema. E isso, pessoal, tudo isso que a gente está apresentando aqui para vocês, a gente faz de forma continuada, porque é extremamente importante que você entenda que todo e qualquer projeto de cibersegurança, ele virtualmente nunca tem um fim, porque a todo momento são publicados novos riscos e novas vulnerabilidades em cada um dos dispositivos, novos atacantes estão buscando cada vez mais metodologias diferentes para que você consiga acessar as informações, né, pelas diferentes razões que o Thiago apresentou, né, seja por entender quais são as possibilidades que ele tem de acessar remotamente uma infraestrutura, ou quais são as vulnerabilidades de cada um dos dispositivos que eles podem atacar, quais são os ransomwares, ou quais as informações que eles podem utilizar para que o seu sistema ele esteja, né, sobre um ataque. Então, o que a gente quer fazer? Exatamente diminuir isso.
Então, a gente vai trabalhar em todos os estágios de um projeto de cibersegurança, seja na identificação das ameaças do ambiente, na identificação dos riscos, sugerir as medidas de proteção para que cada um desses dispositivos seja o máximo protegidos para que você não tenha nenhum desses eventos acontecendo. Mas se você não conseguir se proteger de tudo, porque a gente sabe também que é extremamente difícil, você consiga detectar o quanto antes um problema, que você tome medidas de ação para corrigir e recuperar esse sistema, né, sem causar nenhum tipo de prejuízo financeiro ou nenhum tipo de prejuízo até mesmo à vida dos seus operadores. Depois que você completou esse risco e recuperou de um eventual incidente, você tem que começar de novo e estar continuamente identificando potenciais novos sistemas. Por isso que o nosso sistema chama CTD, ou Continuous Threat Detection, ou detecção continuada de ameaças. Então, o que a gente faz hoje é ajudar nessa gestão, fazendo com que o seu ambiente operacional esteja cada vez mais seguro e que você tenha o mínimo trabalho possível para que você consiga fazer com que tudo isso que a gente mostrou aqui seja possível. Pessoal, isso era o que eu tinha de mensagem para a gente poder mostrar hoje para vocês, né, da ferramenta. Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, né, eu acho que a gente pode abrir aqui alguns minutos finais aqui para essas informações. Se o tempo de vocês já estiver estourado, né, nos envie informações, procurem o pessoal da Interage, o pessoal da Leder, o pessoal do Grupo Ed, né, o pessoal da Rocco mesmo, para que caso vocês precisarem de informações mais detalhadas da nossa ferramenta e como a gente pode ajudar a fazer com que o seu ambiente operacional esteja mais seguro, não deixe de contactar a gente. Tá joia? Pessoal, então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta que a gente possa responder, né, eu abro aí o espaço para essas informações. Ô Felipe, bom, primeiro queria agradecer o tempo, muito obrigado aí pela demonstração, tá? Nós tivemos duas perguntas aqui, que eu acredito que o público já tenha visualizado, mas as duas perguntas já foram respondidas, tá? Então, okay. Só para compartilhar com você, a primeira foi, ao trocar uma CPU, por exemplo, da Rocco, né? As informações são atualizadas de modo automático? E a resposta foi sim, a ferramenta, pessoal, ela identifica os dispositivos baseado no fluxo de rede das informações, né? Então, vamos supor que ele identificou um novo nível, né? Por exemplo, um nível 6, como o Felipe comentou, né? Fazendo um acesso remoto, automaticamente ele identifica esse fluxo de rede, porque ele enxerga todos os protocolos que estão rodando e os níveis, e é atualizado o dispositivo que está conectado naquela camada de rede, tá? Isso. Então, novos dispositivos, eles são alertados quando são conectados na infraestrutura e mesmo alterações do seu dispositivo. Então, por exemplo, se você foi lá e substituiu uma CPU da Rocco por uma CPU nova, né, ele pode mostrar um novo número de série, um novo MAC address daquele dispositivo, que seja mesmo conectado com o mesmo endereço de IP, ele vai te alertar por mudanças. Agora, se você tem a sua mesmo hardware, que você fez uma atualização de firmware, por exemplo, e fez alguma alteração naquele dispositivo por uma firmware mais nova, ele também vai te identificar e falar, olha, esse dispositivo do número de série tal, do endereço de IP tal, do MAC address tal, tinha a versão de firmware X anteriormente e agora tem o número Y. Porque isso é extremamente importante. Agora, às vezes, se você traz a sua CPU por uma firmware mais nova, você vai estar corrigindo um monte de riscos e vulnerabilidades. Então, talvez o seu índice, né, de classificação daquele equipamento, né, o índice de ameaças que era alto, ele pode trazer para baixo, porque com a nova firmware você pode ter corrigido aquelas falhas ou vulnerabilidades que já eram conhecidas. Ô, Felipe, mais uma pergunta, ó. Chegou aqui mais duas perguntas, tá? Então, a primeira pergunta é, como é feita a atualização de ameaças recente criadas, ou seja, ameaças que acabaram de ser identificadas, né? É um banco de dados da própria Clarot? Perfeito. Pessoal, nós temos, a nossa ferramenta, ela pode se atualizar por duas formas. A gente tem dentro da nossa estratégia um dispositivo que ele pode ficar alocado dentro da camada da rede corporativa e ser ligado de forma segura a uma nuvem privada da Clarot, onde o sistema ele é constantemente atualizado e ele é feito automaticamente por todo o sistema. Assim como o antivírus, né, esse banco de definições, ele é feito. Ou se você tem uma rede isolada, completamente apartada, que você não pode se conectar a esse ambiente externo, essa atualização ela também pode ser feita de uma forma offline, através desses arquivos
de um bundle que nós lançamos a cada 15 dias de atualização do sistema. Agora, a fonte das informações, né, é através do time de pesquisa e desenvolvimento da Clarity, que ela sim consome as informações de diversas fontes diferentes. Então, o que a gente faz é ir aos sites dos diversos fabricantes, das diversas organizações mantenedoras das informações de riscos e vulnerabilidades, das diversas assinaturas de redes de ameaças conhecidas para malwares, para ransomwares, para vírus. Nós compilamos essas informações dentro de um pacote de delivery, né, que a gente chama de Network Threat Updation, e aí a gente manda para que o nosso sistema seja atualizado constantemente e continuamente dentro do sistema. Então, a gente também já faz esse trabalho, né, para vocês, né, de compilar ou beber de diversas fontes diferentes. Legal. E mais uma pergunta aqui para a gente fechar, para não extrapolar muito tempo. É necessário fazer alguma configuração nos switches para o sistema da Clarity? Identificar os equipamentos na rede? Perfeito. É sim. Como que nós trabalhamos? A nossa metodologia passiva, ela é feita através da escuta da rede, através de pontos específicos que nós configuramos nos switches, que a gente chama de port mirroring, né, ou espelhamento de portas. Então, a gente escolhe pontos específicos da topologia, onde esses switches vão ter o tráfego entre camadas ou internamente entre dispositivos, e a gente faz com que esses switches espelhem todo o tráfego que é percebido internamente dentro desse equipamento, e ele é levado para dentro do nosso servidor através das interfaces de rede desse servidor, e a partir daí a gente consegue decodificar todos esses quase 200 protocolos industriais para gerar todas essas informações. Então, entre aspas, né, o custo operacional que a gente tem no sistema não é aumentar em nada o tráfego de rede, e sim a configuração dos switches para que a gente possa fazer esse espelhamento. É muito similar com o processo, por exemplo, de alguém que vai fazer uma detecção de diagnóstico de rede usando um Wireshark ou algum outro analisador de protocolo. O que a gente faz é exatamente isso. É coletar as informações, analisar as informações, mas trazer de uma forma simples todas as informações relativas à cibersegurança. Muito obrigado, Felipe. Bom, pessoal, eu imagino, né, que deve estar surgindo várias perguntas aí, várias dúvidas, né, na cabeça de vocês, mas só para dar um panorama de como nós da Edge, né, estamos ofertando isso no mercado. Hoje a Rockwell, né, é o nosso parceiro do ponto de vista de fazer o pré-projeto, de fazer a validação do pré-projeto e depois fazer a implementação. Então nós temos um time de pessoas totalmente capacitada, tanto para a parte de pré-venda como para a parte de pós-venda, que seria a implementação e a monitoração disso. Então, caso você tenha um projeto e queira entender como que a solução da Rockwell Clarity, né, em conjunto aí, ofertado pela Edge, pode ajudar a resolver esse problema, por favor, nos procurem, tá? Eu coloquei aqui o meu contato, mas, logicamente, vocês têm acesso aos vendedores, né, o pessoal que faz o relacionamento com vocês, e também acesso aos nossos especialistas, né, que é o pessoal da área técnica, que pode ajudar na hora de responder essas possíveis perguntas, tá? Aproveito para deixar aqui o link para vocês acessarem o nosso blog. Não deixem de acessar, pessoal, tem conteúdo bem interessante lá. Já faz pelo menos uns 2 anos aí que nós estamos lançando conteúdo lá, entre cibersegurança e outros diversos conteúdos. Sigam a gente no LinkedIn, sigam a gente no Facebook, YouTube. Todos os webinars que a Edge promove no Brasil, né, são gravados e a gente disponibiliza no YouTube depois para acessar conforme a disponibilidade de cada um de vocês. Mais uma vez, Clarity, Ítalo, Felipe, gostaria de agradecer em nome da Edge, gostaria de agradecer também o Reginaldo da Rockwell, né, que participou aí no back para que tudo isso acontecesse. Agradeço a estrutura aí de marketing, né, que nos ajudou a organizar esse evento, e agradeço a você que ficou até agora aqui prestigiando o evento. Espero encontrá-los em breve. Até uma próxima. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos.